Eu me apoio no pilar frio da plataforma 5 e sinto o tremor familiar que não vem do motor do ônibus, mas da minha medula óssea. São 3h35 da manhã e o ar da Serra Fria tem o cheiro metálico de geada e solidão. O último ônibus sempre volta vazio. Essa é a verdade impronunciável desta rodoviária decadente, um terminal que serve de pulmão para Vila Crux, uma cidade que preferia sufocar em seu próprio esquecimento. Não é o som da chegada, com o chiado pneumático das portas e o rugido cansado do motor diesel que me aterroriza. É o som da partida. É o eco sutil do veículo se afastando na escuridão, sabendo que ele completou o circuito de um destino que deveria estar abarrotado de rostos exaustos voltando do trabalho, mas que, noite após noite, retorna como uma casca oca, carregando apenas o cheiro residual de poeira e talvez algo mais antigo. A Rota 402, carinhosamente apelidada por aqueles que sussurram a verdade como a Rota do Sumiço, é a única linha que a gerência finge não acompanhar. Se você verificar o diário de bordo, ele estará preenchido meticulosamente. Saída 01:30. Passageiros 12. Retorno 03:30. Passageiros 0. Sempre 0. Sempre com a caligrafia firme e idêntica, independente de quem estivesse escalado para dirigir. E se você ousar questionar, o livro cai no chão, a caneta some, ou o guarda de segurança do turno do dia, um homem grande e silencioso chamado Damião, te olha com um aviso mudo, nos olhos castanhos, um olhar que diz: não mexa com o vazio, Léo. Eu sou Léo, o vigia noturno, o guardião das sombras, o único que testemunha este ritual macabro de drenagem urbana. O gancho, o primeiro estalo na minha realidade, aconteceu há quase 3 anos. Eu estava na minha rotina entediante, bebendo um café tão forte que parecia veneno, quando a Rota 402 partiu à 1h30. Eu observei, como sempre, os rostos esperançosos ou desolados que subiam. O estudante voltando da faculdade na cidade vizinha, a senhora que vende doces no mercado e trabalha até tarde. E naquela noite havia ela, a garota do casaco vermelho vibrante, quase um farol naquele mar de concreto cinza e luzes de vapor de sódio falhando. Ela não parecia uma pessoa comum da Vila Crux. Não tinha o olhar amortecido nem a postura resignada. Ela parecia estar fugindo de algo, ou correndo em direção a algo desesperadamente desejado. Lembro-me de ter visto a forma como ela olhou para o letreiro do ônibus, quase como se estivesse lendo um convite exclusivo, e subiu sem pestanejar. Aí veio o retorno, às 3h30 da manhã. O barulho do motor diesel, forte o suficiente para vibrar o concreto sob meus pés. O condutor, uma figura sempre envolta em sombras mesmo sob a luz fraca do terminal, estacionou com precisão cirúrgica na vaga 0. As portas abriram com um psiu-psiu de ar comprimido. Eu me aproximei, não porque fosse minha obrigação, mas por um impulso irresistível. Meu trabalho é limpar o terminal, não revistar o ônibus, mas a garota do casaco vermelho me preocupava. Talvez ela tivesse dormido. Passado do ponto, precisasse de ajuda. Eu espiei pela porta. A visão era perturbadora na sua absoluta normalidade e seu absoluto terror. Os assentos de vinil azul estavam perfeitamente alinhados. Os cabides acima estavam vazios. O chão estava limpo, estranhamente limpo, sem os restos de papel de bala ou os bilhetes amassados que os passageiros noturnos sempre deixam para trás. Não havia um único ser humano ali, nem a garota de casaco vermelho, nem a senhora dos doces, nem o estudante, nenhum vestígio. Foi aí que eu senti o cheiro, e esse é o segundo gancho que me prende a este lugar como uma âncora enferrujada. O ônibus não cheirava a diesel e vinil, cheirava a ozônio e a metal velho, como se tivesse passado por uma tempestade elétrica intensa, ou talvez
E essa é a parte que me faz acordar suando. Cheirava a tempo que se moveu rápido demais, tempo queimado. Naquela noite, eu verifiquei as câmeras de segurança. O circuito interno da rodoviária é notoriamente de má qualidade, mas o relógio digital estava funcional. Exatamente às 01:30, 12 pessoas subiram. Exatamente às 03:30, o ônibus estacionou. E entre 03:30 e 03:32, quando o condutor saiu da cabine para esticar as pernas, sempre em silêncio absoluto, nunca olhando para mim, o veículo estava completamente vazio. Não houve paradas no caminho registradas pelo GPS oficial da frota, se é que o 402 estava no sistema GPS para começo de conversa. O problema, o conflito que corrói minha sanidade, é que essa não é uma exceção, é a regra. Já contei, por baixo, mais de 240 viagens do 402, e em todas elas, o balanço final foi 0. Não são apenas passageiros que embarcam, são vidas que somem. A Villa Crux é uma cidade que encolhe a cada ano. As pessoas culpam a economia, a falta de oportunidades. Eu culpo o Rota 402. Ele é um predador silencioso que atrai aqueles que buscam a última esperança de fuga, aqueles que estão na ponta da desesperança e os apaga. O ônibus é a válvula de escape final. Eu tentei interferir. Uma vez, tentei postar um aviso na plataforma 5, com letras garrafais. Não pegue este ônibus. Ele não tem destino. No dia seguinte, o aviso tinha sumido e a tinta spray que usei parecia ter sido raspada do concreto, sem deixar vestígios químicos. Outra vez, tentei seguir o ônibus em minha velha caminhonete. Eu o vi sair da rodoviária e dobrar na avenida principal. Mantive uma distância segura. Ele era rápido demais, estranhamente rápido para um veículo tão pesado. E então, na altura do velho moinho de pedra, onde a estrada se divide em direção à capital e ao nada montanhoso, o ônibus simplesmente sumiu. Não virou. Não parou. Simplesmente desapareceu no meio da reta. Eu acelerei, mas só encontrei asfalto vazio e o cheiro fraco de ozônio. Voltei humilhado, com a sensação de que o mundo tinha piscado e me deixado de fora da piada. Os open loops estão em toda parte. Quem é o condutor? Por que ele nunca fala? Por que sempre o mesmo horário? O condutor. Ele é a peça central. Ele é alto, sempre vestido com um uniforme cinza chumbo imaculado que parece absorver a pouca luz ambiente. Ele tem a pele pálida, quase cinzenta, e seus olhos. Bem, eu nunca vi os olhos dele claramente. Ele sempre usa a aba do cap baixa, e quando ele está na cabine, a luz interna do painel parece falhar convenientemente. Mas a coisa mais estranha sobre ele é sua total ausência de ruído. Ele não tosse, não assoa o nariz, não faz barulho ao andar, nem mesmo o arrastar pesado de botas que se esperaria de alguém que trabalha a noite toda. Ele se move como uma sombra projetada por uma fonte de luz distante e imóvel. O desenvolvimento do meu tormento foi lento, mas implacável. No início era curiosidade, depois tornou-se uma obsessão. Agora é a única coisa que me mantém acordado. Eu reviso os registros antigos da cidade, buscando padrões nas pessoas que desapareceram. A prefeitura chama de migração não registrada. Nós chamamos de os passageiros do 402. Percebi que o ônibus não leva qualquer um. Ele busca um tipo específico de desespero. Se você tem raízes fortes, se você está contente, o ônibus não te vê. Mas se você está buscando ativamente uma saída, se você está na beira do abismo emocional, o 402 se torna um farol invisível. Ele te atrai. É por isso que a garota do casaco vermelho foi levada. Ela queria sair mais do que qualquer coisa. Certa noite, Damião, o segurança grandalhão, que costuma ser tão comunicativo quanto uma estátua, quebrou o silêncio. Ele estava varrendo a plataforma quando o 402 partiu. Olhei para ele, esperando a expressão de tédio de sempre.
Em vez disso, ele suspirou, um som profundo e pesado. Sabe, Léo, ele disse com a voz rouca, quase um sussurro que o diesel do ônibus abafou. O ônibus não volta vazio porque ele deixa as pessoas no destino. Ele volta vazio porque ele é o destino. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele apenas balançou a cabeça e voltou a varrer, ignorando minhas perguntas. Mas o reengajamento estava feito. A Rota 402 não é uma linha de transporte, é uma máquina de coleta. A escala do que está acontecendo é o que me faz gelar. Se cada ônibus levou, em média, 10 a 15 pessoas, e isso acontece há anos, quantos habitantes de Villa Crux foram absorvidos pelo silêncio do 402? A cidade não está apenas encolhendo, está sendo sugada para dentro de um vácuo logístico. Eu comecei a guardar objetos que as pessoas levavam para a viagem. Uma vez, um lenço de seda azul esquecido no banco de espera. Outra vez, um pequeno livro de poemas religiosos amassado no chão. Eu os coleciono em uma caixa de metal sob a minha escrivaninha como relíquias de uma catástrofe que ninguém reconhece. É a minha prova de que eles existiram antes de o último ônibus retornar vazio. E agora, o clímax da minha observação noturna. Hoje, o plano é diferente. Eu não vou apenas observar a chegada, eu vou me aproximar. Eu preciso ver o que realmente está faltando. Eu preciso confrontar o vazio. O relógio digital no topo da bilheteria marca 03:29. A rodoviária está envolta em uma névoa fria que parece densa o suficiente para cortar com uma faca. Posso ouvir o assobio distante do ar freando. Ele está vindo. O motor do 402 não tem o som vibrante dos outros ônibus. É um som abafado, quase filtrado, como se estivesse viajando através de um meio diferente, talvez água ou vácuo. 3:30 em ponto. A massa escura do ônibus surge na ponta da pista, virando lentamente para a plataforma 0. Os faróis estão baixos, parecendo dois olhos cansados. O veículo para. O motor ronrona, um som baixo e constante. Eu pego a lanterna, não para iluminar, mas para ter algo sólido na minha mão. Caminho devagar pela plataforma. O cheiro de ozônio já está forte. Misturado com o cheiro residual de diesel e o que agora reconheço como o cheiro de metal oxidado sob a chuva. O cheiro da eternidade parada. As portas abrem. Psss! Eu paro na soleira. O vazio é palpável. Não é a ausência de pessoas, é a presença da ausência. Olho para os assentos, o vinil azul. Tento encontrar um único fio de cabelo, uma impressão digital na janela, mas está tudo imaculado. Estendo a mão e toco o encosto do banco mais próximo da porta. Está frio, estranhamente frio, mais frio do que o ar ambiente. Sinto um arrepio intenso, a sensação de que algo muito grande e muito antigo me viu. Eu dou um passo para dentro, violando a regra não escrita de todos os vigias noturnos de Villa Crux. Jamais ultrapasse a linha amarela do último ônibus. O silêncio dentro do ônibus é ensurdecedor. Não o silêncio de uma sala vazia, mas o silêncio que esmaga o som, que absorve a reverberação. Chego ao meio do corredor. Minha lanterna varre os assentos, confirmando o que eu já sabia. 0 passageiros. Mas então eu vejo algo na janela lateral na altura do meu ombro. Não é uma mancha de sujeira, é uma névoa, mas não de condensação normal. É uma mancha tênue, quase transparente. Eu me aproximo e apoio a palma da mão na janela. O vidro está gelado. A mancha está ali. E conforme meus olhos se ajustam, percebo que não é névoa. São microcristais de gelo, dispostos em uma formação que se parece com o formato de um rosto humano pressionado contra o vidro. É a forma da garota do casaco vermelho. Eu reconheceria aquela linha de queixo em qualquer lugar. Não é uma imagem, mas o negativo de uma imagem, o resíduo termodinâmico de um pânico final. A respiração congela em minha garganta. Eu me viro cambaleando para a cabine do condutor. Eu preciso ver o motorista agora.
Preciso forçar o contato visual. Preciso que ele me diga onde ele as levou. A cabine é um buraco negro. A luz do painel continua falhando. Mas ele está ali. A figura alta, cinza chumbo, imóvel. Eu levanto a lanterna e miro no rosto dele, quebrando todas as regras de decoro e sobrevivência. A luz de LED branca atinge o condutor. Não há olhos normais sob a aba do cap. Há apenas duas órbitas que parecem absorver a luz. Dois poços de escuridão que não refletem. A pele dele parece ser feita de papel de arroz esticado sobre ossos muito longos. Mas o que me atinge, o que fecha o loop com um estrondo de terror puro, é que ele está olhando diretamente para mim. E então, ele faz um movimento sutil, quase imperceptível. Não é um sorriso. É um aceno lento e pesado. Um aceno de reconhecimento, como se ele estivesse esperando este momento. Esperando que eu finalmente quebrasse minha covardia e entrasse em sua máquina de silêncio. O aceno diz: você está aqui, você finalmente viu, e agora você não pode mais voltar. Eu recuo, tropeçando na saída. Meu coração está batendo de forma irregular, como se estivesse tentando escapar pela minha garganta. Eu saio do ônibus para o ar frio e normal da rodoviária. E a porta se fecha atrás de mim com o mesmo psiu pneumático. O motor começa a acelerar. Ele se vai. Mais uma vez, o último ônibus retorna vazio. Mas desta vez, ele deixou algo para trás. A certeza de que a próxima pessoa a embarcar serei eu. O condutor me viu. Eu sou o novo desespero da Vila Crux. Eu observo as luzes traseiras vermelhas sumirem na avenida principal, levando o vazio e o frio químico do condutor com elas. O meu lenço azul está no chão, onde caiu. Eu o pego e o cheiro de ozônio está impregnado nele. O destino que eles buscam não é um lugar, é um estado. E eu sei que, para descobrir a verdade, para quebrar o ciclo, para trazer de volta a garota do casaco vermelho, ou pelo menos entender o sacrifício dela, eu preciso me sentar naquele banco frio e esperar. Eu preciso pegar o Rota 402. Eu preciso estar pronto para a próxima viagem de ida. E eu sei que o retorno será vazio. O que acontece quando você embarca no último ônibus? O que o condutor faz com a sua alma? E, o mais importante, existe alguma forma de sobreviver à chegada no destino? Você precisa saber. Na parte 2, eu vou comprar a passagem. O cheiro é o primeiro. Não é o odor habitual de diesel queimado e borracha gasta, nem o rastro de suor e perfume barato que os vivos deixam para trás. É um aroma de ferro enferrujado e terra úmida, como se o asfalto tivesse sido recentemente lavado com sangue antigo. Este é o meu hook, o sinal químico que me diz que a viagem de volta começou. O último ponto de embarque, aquele que mal merece o nome de parada, é a curva sombria sob o viaduto da Avenida 13, onde a iluminação pública sempre falha. Ali, a realidade parece esticar e o tempo se move em ondas lentas, pesadas. Quando fechei as portas pela última vez, não houve o clique familiar do sistema pneumático. Houve um sopro, um som longo, úmido e profundo, como se a máquina estivesse expelindo a última dose de ar vital antes de mergulhar. O segundo gancho é o peso. Visualmente, os 30 e poucos assentos de tecido azul desgastado estão vazios. Mas o motor geme. Não apenas a tensão normal da subida íngreme da colina do cemitério, mas um esforço gutural, metálico. A suspensão range de uma maneira que me diz que o chassi está suportando uma tonelada extra, talvez 2. Este ônibus não está vazio. Ele está lotado, superlotado, esmagado pelo peso daquilo que não tem corpo. Estamos agora no contexto da Rota Noturna 77. A via de retorno, um trecho de 10 quilômetros que deveria levar 15 minutos, mas que sob este peso invisível parece se estender por horas. Milênios. Lá fora a cidade dorme, protegida pela luz fraca das janelas fechadas. Aqui dentro, no casulo de metal e vidro, a escuridão é ativa. Ela vibra.
Ela respira. O problema, o conflito que agora me corrói os nervos, não é que eles estejam aqui. Eu já aceitei isso. O problema é que eles estão se movendo. Na primeira metade da viagem, eles se acomodam. Um peso frio e estático, espalhado por igual nos bancos. Mas assim que passamos pelo limite da cidade e entramos na jurisdição dos campos abertos e da névoa noturna, a distribuição muda. Posso sentir o centro de gravidade do ônibus se deslocando para a frente, em direção à cabine do motorista. Não posso ver, mas sei que estão se levantando. Estão abandonando os assentos e se reunindo no corredor. Meus olhos, treinados para escanear constantemente o retrovisor, agora o evitam com um terror primal. Olhar para trás significa confirmar a ausência, e a ausência, neste contexto, é a prova da sua presença insustentável. No entanto, o vidro oval acima de mim começou a condensar de uma maneira impossível. Não é um embaçamento uniforme, são marcas de dedos. 5 marcas longas e finas, como se alguém tivesse encostado a mão úmida no espelho para tentar limpar a sujeira, mas a sujeira estivesse do outro lado, o lado da carne. Os open loops se multiplicam. Por que eu? Por que este ônibus? Eu descobri que este ciclo não é aleatório. A Rota 77 não é apenas uma linha de ônibus, é uma fronteira móvel. Ela coleta os resíduos da jornada humana, os lamentos deixados em esquinas escuras, o medo preso em pontos de ônibus desertos, as almas que não perceberam que morreram. E a tarefa é levá-los para o único lugar onde a companhia de ônibus permite que eles sejam descarregados. O pátio vazio, o limbo logístico. O desenvolvimento escalado desta noite me está matando lentamente. O ar-condicionado, que deixei ligado no máximo para combater o suor frio que me escorre pelas costas, não consegue vencer o frio que emana de trás. É um frio que ataca os pulmões, que parece querer congelar o sangue nas veias. Sinto pontadas na nuca, como se alfinetes invisíveis estivessem sendo cravados lentamente em minha medula espinhal. A primeira interrupção de padrão foi sutil. Um cheiro, sândalo e cinzas. O cheiro que minha avó costumava usar. Eu travei o volante. Minha avó morreu há 10 anos. Ela nunca pegou a Rota 77. Mas o perfume dela estava ali, flutuando exatamente sobre o assento ao lado do meu. O assento proibido. Minha mão tremeu e eu quase bati o ônibus no guardrail. Se era ela, se era qualquer um que eu conhecia, isso significava que o meu papel era mais do que um mero transportador. Eu era um guia para aqueles que amei. Eu me recusei a virar. Eu olhava fixamente para a estrada iluminada, de forma intermitente pelos faróis, mas o canto do meu olho registrava a realidade esmagadora. Os bancos de trás agora pareciam menos vazios. As almofadas, embora intocadas, estavam ligeiramente deprimidas. Não o suficiente para serem notadas por um observador casual. Mas para mim, que vivo e respiro com esta máquina, era como ver o corpo de um afogado flutuando ligeiramente abaixo da superfície da água. A forma estava lá, apenas invisível. O escalonamento piorou quando eles começaram a tocar. Não em mim, não diretamente, mas no metal, na estrutura do ônibus. O som de unhas raspando suavemente no painel de plástico, uma carícia áspera e incessante. Tac, tac, tac. Não era um som de aviso, era um som de impaciência. Eles sabiam para onde estávamos indo. Eles estavam prontos para a entrega e o motorista estava atrasado. A velocidade diminuiu drasticamente. Não porque eu quisesse, mas porque o acelerador parecia ter ficado mole, como se estivesse sendo segurado por uma força contrária. Eu pressionava e o ônibus resistia, gemendo. Os ruídos de trás se tornaram uma cacofonia abafada, uma mistura de sussurros de frequência ultrabaixa que faziam o tímpano vibrar dolorosamente. Chegamos ao ponto de reengajamento. O momento em que eu tive que me lembrar do mantra que me mantinha são.
O último ônibus sempre volta vazio. Essa frase não é uma descrição, é uma regra. É a garantia de que, não importa o que eu carregue, eu sempre chegarei ao meu destino sem testemunhas, sem provas, sem sobreviventes desta carga. Eu sou o único que pode ver e sentir, porque sou o único que precisa sair da cabine e retornar. Eu dirigi um caixão sobre rodas. Eu sou um balseiro. E meu pagamento é a minha própria sobrevivência, meu retorno à luz do dia. Mas essa noite, o peso no corredor era tão intenso que mal conseguia respirar. Eu senti o hálito frio e úmido no meu pescoço. Não havia mais a distância respeitosa que eles costumavam manter. Eles estavam em cima de mim, cercando a cadeira do motorista. Eu gritei, um som abafado e rouco que foi imediatamente absorvido pela atmosfera densa da cabine. Vão para trás, sentem-se. Não houve resposta audível, mas o peso aumentou. Um peso que não era muscular, mas existencial. Era como se a minha própria alma estivesse sendo pressionada contra o encosto do banco, tentando ser extraída pelo assento de vinil. Foi então que notei o espelho lateral, aquele que mostra a parte traseira do ônibus. A névoa lá fora não era de chuva ou sereno. Era fumaça, uma fumaça densa e branca que parecia sair de dentro da janela. E naquela fumaça eu vi, finalmente, não fantasmas, mas formas, distorções na luz, como se o ar estivesse sendo dobrado. Elas eram altas, curvas, com projeções finas que pareciam braços longos e desesperados. Uma delas, a mais próxima, estava encostada na porta traseira, e ela estava olhando para mim, embora não tivesse olhos. O clímax começou quando o farol da garagem municipal, o meu destino, surgiu à frente. Um único ponto laranja de esperança. Eu forcei o acelerador com a força de um moribundo. O motor finalmente respondeu com um rugido agudo e doloroso. O ônibus disparou, e o peso de trás se desequilibrou, caindo. Ouvi o que só pode ser descrito como o som de ossos ocos batendo no chão de borracha. Um som seco, como lenha sendo empilhada. Quando o ônibus cruzou a linha de metal do portão da garagem, tudo parou. O barulho cessou. O cheiro de cinzas desapareceu. O frio mineral recuou, substituído pelo calor normal do motor superaquecido. O peso se dissipou instantaneamente. A suspensão se aliviou com um suspiro audível. Eu freiei bruscamente, a poucos metros do ponto de manutenção. Minha cabeça bateu no volante. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da noite, mas o silêncio da purificação. O veículo estava finalmente vazio. Com as mãos ainda tremendo, apertei o botão para abrir as portas. O ar da madrugada invadiu a cabine. Eu me virei, esperando a visão do meu ônibus de novo habitável, meu ônibus normal. E a revelação me atingiu como um choque elétrico, paralisando a respiração nos meus pulmões. O ônibus estava vazio, absolutamente vazio. Mas a verdade não estava no que tinha ido embora, mas no que ficou. No assento 1A, o primeiro logo atrás de mim, havia um objeto. Nunca houve objetos. Eles eram energia, eles eram peso. Mas este era físico. Era a minha carteira de identificação da empresa. Eu a havia esquecido no bolso do casaco que deixei no depósito de manhã. Como ela estava ali, no assento dos passageiros, coberta por uma fina camada de fuligem fria, peguei a carteira. Ela estava intacta, mas debaixo dela havia um bilhete, dobrado perfeitamente. Eu o desdobrei. Era escrito à mão, em uma caligrafia elegante e tremida, usando tinta que parecia ser preta, mas brilhava ligeiramente em vermelho sob a luz do painel. Não havia saudações. A mensagem dizia: a entrega foi feita. O preço foi aceito. Você pertence à rota, Elias. E saiba, quando você volta, o único assento que realmente está vazio é o seu. Os outros nós os reservamos para você, um por um, até que você também se junte à carga eterna. O nome Elias estava correto. Era o meu nome.
Mas eu nunca havia dito meu nome a ninguém na rota, muito menos aos mortos. O clímax se fechou com a realização brutal. Eles não estavam me usando como transportador para a liberdade. Eles estavam me usando como transportador para o depósito, onde eles mesmos eram armazenados. E a cada viagem, eles deixavam um pedacinho de mim para trás, uma âncora, um pedágio. Minha carteira de motorista, meu relógio em outra noite, minha sanidade lenta e dolorosamente em todas elas. O ônibus sempre volta vazio, porque o que ele transporta é o que ele não pode manter. Mas o motorista é a única coisa que realmente fica na cabine. Eu olhei para o retrovisor novamente. Agora ele estava limpo, perfeitamente limpo. Refletia apenas a cabine vazia, e eu, pálido, suado, com a tinta vermelha do bilhete manchando meus dedos. A conclusão é um frio paralisante, que não vem do ar, mas de dentro. Este não é um emprego. É uma condenação. Eu sou o único passageiro permanente. Eles vão me levar no final. Eles vão me pressionar até que eu desista da minha carne, do meu nome, e me torne apenas mais uma massa de peso invisível no corredor. Eu sei que amanhã à noite, quando o turno começar e eu ligar o motor do veículo, o assento 1A estará ligeiramente amassado. E o peso, o maldito e terrível peso, estará esperando pacientemente que eu feche as portas para a viagem de volta. Eu joguei o bilhete no chão e o pisei, mas a verdade persistiu. O último ônibus sempre volta vazio, mas não mais por muito tempo. Se você estiver na rua tarde da noite, esperando na parada mais escura, e o Rota 77 parar para você, não entre. Espere pelo próximo. E se você for um motorista de ônibus, um desses heróis anônimos da madrugada, e eles te designarem para a Rota 77, recuse, peça demissão. Corra. Porque o que está nos esperando do outro lado não é um retorno ao lar, mas a sua própria e inevitável entrega. Eles precisam de você para levá-los para casa, mas eles garantem que no final da linha você nunca mais volte para a sua. Fuja da Rota 77. Eu já não posso, eu sou parte do peso agora, e o meu destino é ser o último a sair. Eles me disseram que o ônibus volta vazio. Eles não disseram que o motorista volta cheio de tudo que eles deixaram para trás. Eu sinto o frio em meus ossos. Eu sou o container. E a Rota 77 nunca termina.